Esse é o Psicologcast. Eu sou o Henrique Tucci, estou com vocês aqui em mais um daqueles episódios imperdíveis. E como vocês sabem, o Psicologcast tem o apoio da FAPSE, a Faculdade Psicologue, e do portal de cursos Onde Aprendo. É sempre uma experiência muito bacana poder compartilhar com vocês aqui grandes pesquisadores, referências dentro da psicologia, que vão render para vocês, com certeza, muito conhecimento, como sempre rendem para a gente. Começou aqui já desde antes da gravação e continua o papo e vai longe. Comigo, mais uma vez, Juliana. Vamos hoje mais um daqueles episódios que todo mundo vai, com certeza, adorar de assistir muitas vezes, repetir, distribuir. Sem dúvida alguma. Olá, Henrique. Olá, pessoal. Bem-vindos, então, a mais um episódio do Psicologcast. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma participante, uma entrevistada mais do que especial, que é a Ana Irene Fonseca Mendes. A Ana Irene, ela é psicóloga, formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão. A Ana Irene tem mestrado e doutorado na psicobiologia, também na Faculdade de Filosofia da USP. Ana Irene também já foi supervisora de estágio e colaboradora de pesquisa no Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental do LAPIC. Também já foi coordenadora do Ambulatório de Terapia Cognitivo-Comportamental no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da USP. Atualmente, a Ana Irene é coordenadora e professora do curso de especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental na Infância. Também já tivemos o grande prazer de ter a Ana Irene como coordenadora e também professora do nosso curso de especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental. A Ana Irene hoje também atua em clínica particular como terapeuta cognitivo-comportamental. Ela atende criança, adolescente e adultos. E ela também possui certificação como terapeuta cognitivo-comportamental pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Ana, prazer imenso tê-la aqui. Muito obrigada pela participação de hoje. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito bacana. Eu que agradeço, Ju, Henrique, estar aqui de novo com vocês. É um prazer imenso. Obrigada pelo convite. Obrigada aí pelo nosso bate-papo, né? As trocas que teremos aqui hoje. Obrigada. Muito bom. Ô, Ana, vamos começar lá do início, né? Esse é um podcast que é voltado para estudante de graduação em psicologia, para psicólogos já formados, para pessoas que têm interesse em psicologia. Começa contando um pouquinho para a gente como que foi o seu percurso dentro da psicologia. Como que um dia você acordou e falou assim, quero ser psicóloga, vou fazer a graduação em psicologia. Como é que tudo isso começou? Nossa, Ju, lá nos 17 anos, né, a gente adolescente cheio de dúvida, né, mais dúvidas do que certezas. E essa escolha ela não foi assim tão... Eu não sou psicólogo desde criança, né, que tem gente que fala assim, eu sou psicólogo desde pequenininha. Eu resolvi prestar psicologia por conta... minha mãe tentou fazer psicologia, não pôde, não teve essa oportunidade, né? E era uma área que eu sempre me interessei por pessoas, por mente, por contato humano, né? E aí eu resolvi prestar e tive a sorte e mérito, né? de fazer aqui, né? De fazer aqui em Ribeirão, na USP. E durante a graduação, assim, você consegue citar para a gente uma ou mais influências que te levaram para o percurso que você trilhou depois da graduação, para o mestrado, para o doutorado? Eu tive a sorte de estar perto, né, dentro da psicobiologia, que era um programa que já me interessava muito por conta das neurociências de forma geral, né, comportamento humano. E aí, acho que já no segundo ano de faculdade, eu comecei com iniciação científica na área de percepção visual. E aí fiz 2 iniciações científicas, depois o mestrado e o doutorado na área de percepção visual. Então, essa área mais voltada para processamento de informação, que naquela época só tinha a parte de pesquisa básica, não tem o que a gente chama hoje de clínica, na época não tinha. Na verdade, na época, tinha pouco no Brasil, né? Ela estava aparecendo,
a cognitiva como base de uma terapia aplicada, né, da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu fiquei na parte de pesquisa básica, né? Fiz os estágios da clínica, mas como não tinha algo que eu me sentisse representada, digamos assim, né? Que eu tivesse afinidade dentro da clínica, na época eu fui mais para a parte de psicologia cognitiva, percepção, área de pesquisa básica. E você chegou a fazer, então, os estágios em clínica durante a graduação? Fiz os estágios em clínica, gostava, mas eu não tinha tanta afinidade com a abordagem, né? Com as abordagens que eu tive oportunidade de conhecer. Na época, então, foi o que eu falei, a terapia cognitiva, né? Estava surgindo, estava chegando no Brasil, estava no Rio Grande do Sul ainda, né? Muita gente indo para os Estados Unidos, o Bernard Ranger no Rio de Janeiro, o pessoal ali começando a entender psicologia cognitiva e terapia cognitiva no Brasil. Então, aqui não tinha chegado ainda, né? A gente tinha estágios mais na área humanista, na psicanálise e pouco de análise do comportamento. Então, sim, fiz meus estágios na clínica, mas não me identificava, porque a parte de processamento da informação, que é o que eu tinha, que eu pesquisava, que fazia sentido para mim, eu não via em nenhuma das abordagens clínicas, né? E eu fui encontrar depois no LAPIC a Bia, em 2008, quando ela chegou aqui, né? Aí que eu fui me sentir... a identificação mesmo com uma abordagem, aí na abordagem da aplicação clínica, né? Uhum. A parte teórica, a parte básica toda é onde eu estudo desde o segundo ano de graduação. Quando você se formou, você já começou a fazer o mestrado? Me formei e comecei a fazer mestrado, engatei no mestrado. E na psicofísica você era do Galera ou do Sérgio? Sérgio. Aluna do Sérgio. Do Sérgio, tá. Na percepção visual, Como que foi seu trabalho de mestrado e doutorado? Vocês trabalhavam com o que na época? Trabalhava com percepção de tamanho, primeiro no mestrado, né? Então, percepção de espaço, né? E um dos compostos desse espaço é tamanho, onde a gente via porque a mente da gente aí tem tudo a ver com a TCC, né? O que a gente vê, o que a gente percebe, não é aquilo que realmente a gente mede e metricamente está lá. Então, a gente já tem distorção, inclusive de tamanho, de espaço, né? Então, eu já estudava isso, eu estudei primeiro percepção de tamanho, depois fui para percepção de face, né? A parte de reconhecimento facial. Então, trabalhei aí já com um estímulo mais complexo, né? Com o trabalho de percepção visual. E aí, quanto que a gente se engana, né, nas avaliações, aí, tanto de espaço quanto errar a pessoa, por exemplo, né? Confundir pessoas. Tanto que a gente distorce realmente como um processo básico do nosso processamento, do nosso cérebro. Você sabe que eu acho que na época eu cheguei a ser sujeita de um dos experimentos e eu descobri que eu hipervalorizava as pessoas na vertical. Uhum. Eu sempre julgava que as pessoas eram mais altas do que geralmente são. Entendi. O fenômeno de distorcer, né, é um fenômeno humano. A gente que vai desde a percepção visual, percepção de tamanho, percepção de espaço, percepção de face, até depois na percepção de você está pensando mal de mim, né? Você está pensando bem de mim. Faz parte do nosso processamento cerebral. E você falou uma coisa já que deu um gancho, um assunto que a gente vai falar depois, mas eu acho que é bacana a gente aproveitar agora a ideia, como você estava falando, né? O trabalho aí na pesquisa básica. Uhum. A gente tem conversado com vários profissionais que também vieram da pesquisa
E você falou em um determinado momento, tem tudo a ver com a TCC. Aham. Como que foi a relação, como que influenciou, de que maneira influenciou a trajetória, a tua atuação hoje como terapeuta, ter tido essa formação dentro da pesquisa básica, dessas formações? Eu considero que faz toda a diferença, né? Porque todos os processos básicos, memória, atenção, percepção, a gente estuda na forma de pesquisa, né? Na forma com experimentos, na parte de laboratório. E muito desses experimentos, digamos assim, eu uso na clínica, para demonstrar, por exemplo, que ele é um fenômeno mental comum, né? Que todo mundo vai distorcer. Percepção de tamanho, por exemplo. Então, eu uso uma ilusão que chama Meyerlire, que é uma distorção visual, né? Para a pessoa ver que a gente distorce as coisas, que nem tudo que a gente vê é exatamente o que é, para aí pegar o gancho para as distorções cognitivas, para ver dentro do histórico de aprendizagem dela que hoje ela tem viés de interpretação de realidade, né? Então, eu uso não só o conhecimento que me ajuda a avaliar todos esses atributos, né? Mas também na clínica. Eu uso a parte de psicologia básica na clínica para conversar, para fazer as psicoeducações. De psicoeducação. Isso, de psicoeducação. Tá vendo, pessoal? Vocês que estão aí estudando na graduação e ficam com dedos lá quando vão falar em PPB, processos psicológicos básicos, entendam, é muito importante. E vai ser fundamental até para a interação com os seus pacientes, né? Sim, sim, sim. E dele fazer o experimentinho lá, depois se ele encontrar uma criança, e algumas percepções, algumas distorções perceptivas não estão presentes ainda em criança, porque ela não teve a aprendizagem do espaço. Então, ela não distorce ainda, né? Então, para que ele veja que, no decorrer do desenvolvimento, conforme a nossa história de vida, nossa história de aprendizagem, a gente começa a ver o mundo de um viés ou de outro. É muito gostoso. E eu acho que isso é uma vantagem. Assim, eu me sinto privilegiada de ter tido a oportunidade de ter professores tão bacanas aí, tão expoentes dentro da psicologia básica, que me dá todo esse suporte para a clínica hoje. Até porque a gente está falando de uma época de ouro da USP, né? Com docentes assim, que realmente são muito importantes na história da psicologia e que vocês tiveram a oportunidade de conviver, como a Ju também, né? No período muito bom aqui dentro da USP. Ô, Ana, então só vamos retomar um pouquinho. Você finalizou o doutorado. Eu lembro que teve um período que você foi professora em curso de graduação de psicologia. Então, conta um pouco dessa fase em que você dava aula, a chegada da Bia em 2008 aqui e a montagem do LAPIC, como que isso influenciou para a sua ida para a clínica, a escolha da TCC. Eu terminei o mestrado, comecei a dar aula de processos básicos. Depois, parei para fazer o doutorado, voltei também dando aula de processos básicos. E aí estava naquela, né? Sentia falta da aplicação, sentia falta da clínica, sentia falta de atender, né? De estar com pessoas. Não só na relação professor-aluno, que eu também gosto muito, né? E aí fiz essa transição. Fiquei sabendo que a Bia estava aqui por uma amiga, que hoje também é docente lá. Ela falou assim, olha, chegou uma professora de TCC, de terapia cognitivo-comportamental. Ela é muito legal, né, e muito competente. Eu falei assim, me apresenta para ela. Aí a Bia estava chegando aqui e eu fiz um curso de verão que ela estava dando para os alunos. Eu fiz o curso com ela e aí a gente tinha afinidade das duas virem da pesquisa básica. Ela trabalhava com memória e eu trabalho com percepção visual.
E fui fazer minha formação clínica com ela. E aí eu atendi sob supervisão dela, depois eu fiz a formação como supervisora com ela. Então, eu supervisionava os alunos sempre da infância, né? Sempre nos atendimentos infantis. E ela me dava supervisão, dá supervisão, um método de formação de supervisor que ela tem muito bem cuidado, né? E era isso, eu sentia falta da clínica, eu tinha bastante da pesquisa básica, dava aula, mas eu sentia falta, era pouco para mim, assim. Acho que é pessoal mesmo o negócio. E aí você começou a trabalhar em clínica e um dos públicos que você estudou e trabalhou e trabalha até hoje é a criança, né? A criança e o adolescente. Isso, é o meu xodó. Então, me fala um pouquinho sobre as principais indicações da terapia cognitivo-comportamental no atendimento de crianças. Tá. A gente tem a TCC, a gente tem ela tanto na área de prevenção, né? Então, quando a gente vai trabalhar com habilidades para a vida, que não precisa ter demandas específicas, então você pode fazer isso como desenvolvimento de habilidades de autoconhecimento, assertividade, habilidades para a vida, de forma geral, né? Resolução de problemas, pensamento crítico. Você pode fazer isso de modo preventivo, em grupos, tá? E adaptar tudo isso para a criança e adolescente. Então, não precisa ter uma demanda específica, basta ser criança, né? Basta ser adolescente, já vai aí. A TCC tem uma área importante, aí, uma inserção importante na área de prevenção. Hoje em dia, as escolas falam bastante, né, da educação socioemocional, acho que está até nas leis básicas aí do ensino, e a TCC tem uma área que vai trabalhar exatamente aí. Para que a criança consiga reconhecer melhor as emoções, expressar essas emoções, conhecê-la, fazer amizade, dificuldade de falar em público, enfim, né, sem demanda específica, na parte de prevenção. Na parte clínica, a TCC vai trabalhar com criança um pouquinho maiorzinha, a partir de uns 4, 5 anos, tá? Porque, como a gente trabalha mais com cognição, tá? A gente precisa que essas habilidades estejam aí acessíveis, né? A gente precisa acessar a cognição. Então, por volta de 4, 5 anos, e as demandas são muitas, né? Então, indicação, desde a criança com medo de fazer prova, né? Que hoje a gente tem uma geração. A gente cresceu imensamente o número de criança ansiosa, deprimida, principalmente ansiedade. O mundo está muito ansioso. Aí junta com pós-pandemia, isolamento social, dificuldade de socialização. Uso excessivo de telas. Uso excessivo de telas. Uso excessivo de telas dos pais, por parte dos pais. Que eu costumo falar que se a gente tirar a tela dos pais, já vai melhorar muito, porque ele vai brincar, né? Prestar atenção no filho, né? Brincar com a criança, planejar uma atividade, né? E ontem eu estava vendo uma reportagem trazida de uma pesquisa americana dos avós hiperconectados. Sério? Que o pessoal falou assim, que bonitinho o vovô, né? Que sabe usar a tecnologia, mas também hiperconectados como os próprios netos. Né? Então, daqui a pouco, todo mundo vai se encontrar realmente só virtualmente. Né? Um relato bonitinho que eu ouvi, que foi quarta-feira, é que estavam todos jogando, pelo menos jogando o mesmo joguinho, né? Então, estava discutindo, conversando, então estava o pai, a mãe, os 2 filhos, jogando junto. Só que ao invés de ser num tabuleiro, era um joguinho de celular. Então eu falei assim, é uma evolução possível, né? Uma adaptação possível, porque eles estão ali interagindo, conversando sobre o jogo, né? Como se tivesse tá ali todo mundo jogando, conectado, mas jogando, conversando, interagindo, né? Aí eu achei bonitinho até. E pensando um pouco, né, do processo do trabalho com as crianças, eu acho que a gente já tem logo de cara um desafio
que é a avaliação inicial. Porque a gente tem aí, obviamente, a necessidade de adaptações do trabalho do terapeuta, o pessoal que está aprendendo e gosta do público tem exigências de adaptações e também múltiplas fontes de informação, né? Sim. Como que é o processo, se a gente fosse escrever para as pessoas, como seria, né, esse trabalho de avaliação inicial? Tá. Bom, primeiro que o atendimento infantil, a gente não atende só a criança, né? O atendimento da criança faz parte, mas não é o único. A gente vai fazer tanto avaliação quanto intervenção, tanto com os pais ou cuidadores, né? Todos os cuidadores, e escola. Né? Essa criança está inserida numa família, numa comunidade escolar. Em alguns casos, a gente faz avaliação, inclusive, onde ela fica no contraturno. Porque, em alguns casos, é ali que o comportamento disfuncional vai aparecer. Tá? Porque é onde não está... às vezes é onde tem muita regra, às vezes onde não tem regra. Né? Então, a gente faz avaliação em todos esses ambientes. Então, faz anamnese com os pais, para entender aí desde a gestação, como foi o temperamento da criança. Usa o CBCL, né, para que a gente tenha aí uma noção de quais sinais e sintomas estão aparecendo na clínica. Usa o inventário de estilos parentais, aplicado tanto com a criança quanto nos pais, para a gente entender quais são as práticas parentais que esses pais utilizam e entender também a necessidade ou não de orientação a pais, de mudança, de ensinar estratégias diferentes para lidar com esse filho. Na escola também a gente faz a entrevista com a professora regente, né, quando criança menorzinha, tem uma professora principal aí da escola, a coordenadora e, dependendo da idade da criança, um professor de uma atividade estruturada, outra atividade não estruturada, entender ali o que está acontecendo. Em alguns momentos, dependendo dessa avaliação, eu já planejei, inclusive, intervenção dentro da escola, na sala inteira, para que a professora desse conta de todo o movimento que estava acontecendo ali. Então, a gente tem intervenção também. Então, a partir da avaliação, a gente vai ver a necessidade de intervenção ou não nesses outros ambientes. Já fui até em academia, tá? Porque era lá que o comportamento disfuncional aparecia e aí a orientação dos educadores físicos com aquela criança, como é que fazia quando ela tinha uma desregulação emocional. E isso é importante porque eu lembro quando o Enzo era pequeno, no contraturno, ele passava a tarde toda na academia. Porque era uma academia que proporcionava diferentes atividades. Então, ele ia, ficava ali e passava o contraturno ali, né? Passava horas ali, fazendo diferentes atividades físicas e atividades de recreação também. Então, essa questão da academia é um ponto importante, né? Avaliar esse contraturno, né? Que você falou. E também é a questão que a gente sempre também coloca de que não só os pais, muitas vezes são os cuidadores, pode ser uma avó, outra pessoa que cuida, e tem que ter a interação, como você falou, a colaboração de todos eles, né? Você pensa que existem dificuldades da participação dos pais ou dos cuidadores, ou é mais a escola participa bem? Como que é a interação com esses outros públicos? Não é homogênea, tá? Tem cuidadores participativos e não, tem escolas que ficam, ai, que bom, você veio aqui me ajudar, e a gente faz as orientações e esse processo, ele fica bastante... a gente consegue trabalhar junto com a escola, tem escola que é mais resistente, né, nas intervenções, porque eles têm um método, né? E que às vezes a gente precisa de algumas mudanças no ambiente que a escola não consegue fazer. Mas, enfim. Dos pais, então tem pais que vão, fazem as orientações, testam, voltam com as dúvidas e muito bonitinho. Agora tem algumas dificuldades, né? Pais, por exemplo, que pensam diferentes. Um é mais permissivo, o outro é mais controlador.
né? E muitas vezes o comportamento disfuncional da criança está ligado exatamente a essa divergência de o que é educação, né? O que é ser pai dos pais. Tem pais que não são colaborativos, tem muitas avós, né? Mas tadinho, deixa eu fazer para ele. A gente estava treinando a autonomia da criança. E eu falei assim, não, olha, ele precisa fazer por ele, né? Ah, mas deixa, né? Então, eu chamei essa avó para que ela aderisse à intervenção e incentivasse a criança a fazer mais coisas por ela mesma, tá? Mas, às vezes, Desafiador. é desafiador. E também acho que um grande desafio são as diferentes configurações familiares, Sim, né? Porque sim. às vezes você tem pai e mãe, 2 pais, 2 mães que moram debaixo do mesmo teto e a criança apenas vivencia e convive dentro daquele ambiente. Você tem casais separados em que a criança ora está na casa de um, ora está na casa do outro. Você tem a participação muitas vezes dos avós, que aí leva uma terceira, uma quarta casa. E muitas vezes em cada casa você tem regras e essas regras são diferentes e são conflitantes. Então, como que é lidar com esse desafio dessas configurações todas e dessas possibilidades todas de uma criança circular, né? Que ela acaba circulando por todos esses espaços. É realmente bastante desafiador, principalmente quando a criança tem muitos lares, né? Eu já tive caso, por exemplo, de na casa de um dos pais ela não fazia tarefa, não fazia exercício e sequer vinha à terapia, ele não trazia para a terapia, né? Então, essa dificuldade de me trazer os pais separados, o pai traz a criança e quer com várias demandas, mas a mãe não sabe. Né? Então, tem vários desafios desse jeito e como manejar. A gente precisa saber, em termos legais também, com quem está essa guarda. Se a guarda é compartilhada, a gente precisa entrevistar e ter autorização dos dois. Isso é Os importantíssimo. dois vão participar desse processo, tá? Quando a guarda é unilateral, aí basta a autorização de quem tem a guarda da criança, né? É importante com que, mesmo em lares separados, mesmo a criança tendo vários ambientes, vários lares, com que a gente combine, afine, né, a orquestra. Então, combine a mesma música com todo mundo. Nem sempre isso é possível, nem sempre é possível. E a gente, então, vai pensar onde a criança passa a maior parte do tempo. Tá? Então, se a gente tem então, vários lares, a escola, a academia, os avós, né? Então, a gente tem vários ambientes aí para cuidar e tentar ser um pouco mais coerente com a criança. Então, todo mundo fale a mesma língua com ela. Isso vai dar uma segurança e vai melhorar a parte emocional, a parte comportamental. E eu acho que também ainda, apesar de tanta informação que se tem por aí, ainda é comum que tenha essa visão de que é a criança que tem que ser modificada. E talvez falte essa compreensão da influência, né, desse contexto dentro da produção de um comportamento de uma criança. Né? Eu costumo falar que, assim, olha, ninguém aprende uma linguagem nova, né? Tá aprendendo inglês. Indo numa aula de 50 minutos por semana. Tudo que a gente vai modificar, né, ou vai aprender de novo, quanto mais a gente treinar, melhor o aprendizado. E aí a necessidade, né, que se mude o ambiente para ajudar a criança a se comportar ou se regular emocionalmente nos outros contextos. Senão ela vai muito bem no consultório e não generaliza isso para outros ambientes. Né? É comum, sim, os cuidadores, né? A gente fala pais, mas eu gosto da palavra cuidadores. Os cuidadores chegarem para a gente com a criança, conserta para mim, o problema é dela,
né? Ela tá assim, 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 assado. E eu falo assim, olha, calma, vamos olhar para tudo, para o contexto. Quando ela faz assim, assim, assado, o que que você faz, né? Como que a criança aprende? Aí os exemplos de modelação, né? A criança imita, aprendizagem vicária, não dá para querer que uma criança não xingue se em casa todo mundo xinga, que a criança não grita, se a gente grita, né? Inclusive, a gente vê muito quais são essas regras da casa, do ambiente geral, né? Falou assim, a gente vai combinar agora que ele não vai mais gritar. Falou assim, sim, muito bem. E vocês também não, né? Muitos casos, eu atendi primeiro os pais. Eu fiz a avaliação, fiz o treinamento de pais, porque eu falei assim, olha, tá, sua criança tem uma desregulação emocional importante, mas primeiro eu quero passar para vocês algumas dicas de como lidar com isso no ambiente, no dia a dia, né? No ambiente familiar, para então, depois, a gente ver o que vai sobrar, né? O que a criança ainda vai apresentar de comportamento disfuncional. E aí, vários casos, não foram nem 2, não. Fiz o treinamento de pais e a criança nunca mais apareceu. Então, por controle de contingências, né? Eu estou falando com 2 analistas do comportamento. A criança... Os pais começaram a conseguir manejar as crises de desregulação emocional da raiva e deu tudo certo. A criança sequer veio para o atendimento. Agora, pensando um pouquinho no atendimento da criança, quando a criança vai lá para o atendimento, vai lá no consultório. A TCC, ela é riquíssima em técnicas, em instrumentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses instrumentos que são usados para o atendimento de criança. A questão da ludoterapia, como é que funciona isso no atendimento de criança? Bom, vamos lá, né? São as crianças, né, Ju? Porque é o seguinte, uma criança de 5, uma de 7, uma de 9, uma de 12. São crianças completamente diferentes, né? Então, a gente precisa entender, primeiro, o grau de compreensão daquela criança, do que ela gosta. E a sessão de terapia tem que ser lúdica. Tem que colocar toda a sua criatividade em ação ali. Você precisa brincar com a criança para que ela goste do que ela está fazendo e, ao mesmo tempo, claro, aprenda respiração, né? Aprenda algumas técnicas de regulação emocional, por exemplo. Então, uma técnica clássica, respiração diafragmática, né? Então, a gente, adulto, vai inspirar pelo nariz, segurar e soltar pela boca. Se fizer isso com uma criança, não dá certo. Então, a gente tem várias adaptações que a gente pode fazer. Desde um peixinho na tela, não sei se vocês já viram, um baiacu, que é para você respirar com o peixinho. Aí, expira, ele... Aquele peixe que incha. Isso, ele inspira, o baiacu fica grandão assim, aí depois ele solta. Então, desde respirar com o baiacu, com o peixinho, até soltar a bolha de sabão, que a gente inspira, e para a bolha ficar bem grande, você precisa soprar devagarzinho. A gente faz catavento, soprar catavento. Tem a técnica que o pessoal usa bastante de cheirar florzinha, soprar velinha. Deixa eu ver quais mais adaptações aí. Só para citar algumas de uma técnica muito específica e que, dependendo da idade da criança, você vai utilizar ou a bolha de sabão, ou o catavento, ou o peixinho, ou tem crianças que enchem a bexiga, né? Vai depender aí das afinidades da criança, que isso é importante, né? Porque não adianta eu querer brincar de bexiga numa criança que não gosta de bexiga. Então, eu preciso saber das afinidades da criança, do desenvolvimento neurocognitivo dela, para conseguir aí acessar isso de forma lúdica, divertida e, ao mesmo tempo, eficaz. E realmente a gente está falando, então, de recursos lúdicos, metáforas, histórias. Então,
o terapeuta que se propõe a trabalhar com esse público precisa ser um terapeuta que tenha esse jogo de cintura, essa criatividade. Como que é isso? Criatividade e flexibilidade. E que goste de criança e que goste de brincar. E que gosta de criança, que gosta de brincar, né? Não Porque não dá para disfarçar isso quando a gente, E tratar a criança como adulto, né? quando o nosso público é criança, porque a criança ela é genuína. Eu lembro uma vez um familiar meu foi para terapia e voltou triste. Falei assim, o que aconteceu? Não tem nenhuma criança para brincar lá, só aquele adulto. Né? Então, a gente meio que tem que disponibilizar esse nosso lado mais lúdico, né? Com a criança de forma genuína. Né? Então, você tem toda a razão, Ju. Precisa ser genuíno. Precisa estar realmente interessado. E, às vezes, mergulhar no universo daquela criança que você está atendendo. Né? Porque eu fazer uma metáfora com o Ben 10 é diferente de eu fazer uma metáfora com os Pokémons, que é diferente de eu fazer uma metáfora com o Homem-Aranha, tá? A criança, a gente pode utilizar, ensinar, né, pensando na distorção cognitiva, ou no treino de respiração, na regulação emocional, enfim, várias técnicas, mas a gente escolhe uma história que faça mais sentido para aquela criança, né? E aí a necessidade, sim, tanto de criatividade, jogo de cintura, flexibilidade inclusive com regras dentro do próprio consultório, né? Então, ali, você precisa estar realmente gostar daquilo, porque a gente costuma falar que atender criança é vivencial, é experiencial. Você também vai experienciar a sua raiva na hora que ela virar o tabuleiro. Uhum. Na hora que ela jogar um copo d'água em você, como já aconteceu comigo. E a gente vai ter que... Quando toma choque e leva alfinetada do paciente que eu já fiz. Tinha um paciente que trazia canetinha de choque para dar choque, me surpreender com taxinhas. Faz parte. Faz parte. E eu já fui ameaçada com tesoura. Uhum. Não, assim... E aí como é experiencial, como é que você maneja isso no terapeuta? Então, você tem que estar com a sua terapia em dia, né? Como é que você maneja isso para conseguir ser terapêutico com aquela criança e não ser só mais um que dá uns berros e grita e põe de castigo. E também, como você acabou de falar, um enorme repertório, né? Sim. Não basta o Thomas e seus amigos da minha época, com o meu filho pequeno, mas também Lilo e Stitch, que voltou, quem são os mangás, né? Eu acho que, de acordo com a idade, né, vai variar muito o tipo de recurso que você pode usar. Sim, sim. E é isso, você pega lá e fala assim, tem o que gosta do Naruto. Bora assistir Naruto, gente. Tá? Então, a gente vai... Eu falo assim, a minha filha, tem uma filha de 7 anos, né? Ela me ajuda muito, porque meu repertório na faixa etária dela é imenso. Está atualizadíssima. Atualizadíssima. De todas desde YouTube, desenho da Disney, capivaras, né? Agora a moda é capivaras. Enfim, aí... lá na festa de criança, o tema e tal. Então, você vai... A convivência com criança ajuda muito. Estou com sorte, então, porque o Changeman está voltando, né? A moda. Então, a gente vai ter mais um repertório para poder usar. Ô, Ana, isso da Xirra. E quando a criança é pequena? Né? Uma criança menor, você falou que começa ali com 4, 5 anos. Como que é feito o engajamento? Dentro lá do setting, dentro do consultório, como que é feito o engajamento com essa criança muito pequena? Então, a gente, menor que isso, eu pessoalmente faço mais orientação a pais mesmo, tá? Mas com os jogos, as brincadeiras, o faz de conta. Né? Criança de 4 ou 5 anos está brincando de faz de conta. Quando a gente pega lá uma casinha, os bichinhos, os personagens, a criança está falando dela. Né? Então, a gente cria os personagens e vai criar situações dentro da terapia.
O Minecraft hoje ajuda imensamente, porque você consegue fazer eles de papel e as crianças de 4 ou 5 anos já estão brincando de Minecraft, né? Então, a gente vê dentro do universo da criança, do que ela gosta de fazer. Tem criança que gosta mais de jogo. Eu tô com uma criança de 5 anos que gosta de jogar jogo de tabuleiro, jogar Uno. Falou assim, mas você não tem só 5 anos, né? E tem outra criança de 5 anos também que ela não faz de conta. Então, depende do desenvolvimento cognitivo da criança, do que ela gosta. E esse engajamento é nessa adaptação, nessa disponibilidade de adaptar todos os seus recursos técnicos para que faça sentido e que a gente consiga brincar. A criança gosta de brincar, a gente vai brincar do que ela gosta. E eu acho isso muito importante, que não existe um protocolo pronto, né? Não tem. O conjunto de brinquedos que eu preciso ter é esse, o conjunto de jogos que eu tenho que ter é esse. Você precisa conhecer muito qual que é do que aquela criança gosta e fazer toda a adaptação para aquela criança. Sim, né? sim. Eu costumo falar que o lápis do Homem-Aranha não é igual ao lápis do Batman. Tá? Mas, filha, você já tem 500 canetinhas de unicórnio. Por que você quer essa de capivara? Eu falei assim, mãe, capivara não é unicórnio, unicórnio não é capivara. Mas as duas escrevem, é tudo caneta, né? Não é. Então, essa adaptação ela é necessária. Eu prefiro, né, quando a gente vai trabalhar com criança, que sejam materiais criativos, que você vai construir junto com a criança, do que ter os brinquedos prontos, né? Porque o que acontece com o terapeuta iniciante? Se ele for numa loja ele vai ficar louco e vai querer comprar todos os jogos, todos os brinquedos, tudo de tudo. Porque, nossa, mas agora minha criança gosta do Homem-Aranha, eu vou ter um Homem-Aranha. Ah, não, agora minha criança gosta do Batman, eu vou ter um Batman. Não, gente, constrói o Batman com ele. Loja de R$1,99 ajuda muito, né? Ajuda, mas eu gosto mais hoje, Henrique, da Shopee. Legal. Tá? Legal. Porque a Shopee, você tem que nem você faz... eu gosto muito de atividade... Eu tenho um lá que é um mosaico, tipo um mosaico, mas você faz com bolinhas, depois espirra a água e ele junta e faz a carinha feliz, triste e tal. E ali eu consigo fazer o personagem que a criança mais gosta, psicoeducação da emoção, todas as carinhas triste, alegre, com medo, com raiva, né? E ele depois leva aquilo para casa dele. Então, os artesanatos, né? Então, essas atividades lúdicas que elas são, para cada criança vai virar um tipo de brinquedo, né? Eu acho mais interessante do que você pegar algo temático, porque o pega-varetas da Galinha Pintadinha não é o mesmo pega-varetas do, como que ele chama, Lucas Neto, né? E tem de todo mundo. Então, você compra um neutro, tá? E ali com a criança sem feita, sem adesiva. Pinta a galinha pintadinha no pega-varetas. E joga com ela, porque senão você vai ficar maluco. E dentro da TCC também tem bastante material que mistura técnica, né? Mas eu tô para te falar que mesmo esses que vêm prontos, eu tenho que adaptar. Perfeito. E eu tenho certeza, se tem agora qualquer terapeuta que trabalha com criança, está assistindo, está amando e adoraria falar, mas o que você faria de tal coisa? Como você faz tal coisa? Que eu acho que isso é muito importante, porque só alguém com muita experiência como você consegue ter toda essa visão das adaptações, possibilidades e recursos. Mas eu também queria fazer um recorte para os pais que provavelmente vão querer assistir, que vão entender que, às vezes, também tem aquela fala, mas, pô, se eu vou pagar a terapia para brincar com meu filho, mas tem tanta coisa acontecendo ali, né? Quando analisar essa fabulação, se é demais, que tipo de conteúdo que vem, vai analisar também a coordenação motora fina, a produção, tem muita coisa que essas brincadeiras proporcionam de recurso muito importante, né? Não, a criança aprende pela brincadeira, né? Então, quando eu tenho lá um contexto, eu tô no faz de conta, tá? Eu tenho uma casinha que a gente construiu, essa casinha escola, os bonequinhos nos palitinhos que são amigos, que é a professora, e crio uma situação ali, né? Então, a professora vai dar aula.
E vamos supor que ele cria nessa brincadeira uma professora que é muito autoritária e que, mesmo quando o aluno acertou tudo, ela dá 0. Né? Isso está falando de uma relação, de como ele vê professores, né? Da forma dele, que professores são seres autoritários e injustos, na verdade, gente, tá? Mas pode ser uma visão que a criança tem. E como que na brincadeira a gente pode trabalhar esse pensamento e flexibilizar, reestruturar o pensamento, a visão que a criança tem de professor, por exemplo, nesse exemplo que eu estou falando. Então, não é uma brincadeira pela brincadeira, é uma brincadeira com intenção terapêutica. Então, na sessão e durante todos os atendimentos, nós temos objetivos. Né? Então, eu conversei com os pais, conversei com a escola. Essa criança, né, essa família, essa escola tem demandas específicas. A brincadeira, se é faz de conta ou se é jogo, eu escolho a escolha da criança. Agora, que eu vou ensinar para ela, a gente vai nessa relação, nessa brincadeira, atender, né, fazer direcionado às metas da terapia, à demanda terapêutica. Então, nesse momento, você trabalha com as distorções cognitivas, com as desregulações emocionais. Isso, tudo dependendo da demanda, né? Então, uma criança que está desregulando, eu vou trabalhar primeiro psicoeducação da emoção, né? Para ela começar aí, primeiro entender que emoções que ela sente, quando ela sente, e começar a verbalizar isso de forma mais assertiva. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente trabalha com criança é emoção, reconhecimento de emoção, nela e no outro. Eu faço isso brincando, eu faço isso, parece que assim, rindo, né? A gente faz isso no faz de conta, mas ela tem um objetivo terapêutico. Não é brincadeira pela brincadeira. Né? Então, as sessões de TCC, as sessões em si têm o que eu pretendo com essa criança hoje. O que do tratamento dela, o que do plano terapêutico dela, que eu avaliei, ela precisa hoje. E aí, dentro da brincadeira que ela escolher, eu, com os meus recursos, né, vou fazer o que eu planejei para ela. Então, se ela escolheu brincar de boneca, vamos brincar de boneca. Hoje, meu objetivo terapêutico com ela é psicoeducação de emoção. Então, eu vou pontuar as emoções daquela boneca. Né? Então, é isso. É a flexibilidade, jogo de cintura, criatividade. Né? Ou se, de repente, a criança chega com uma demanda urgente, o que eu faço ali com ela, né? A parte de acolhimento. Né? Então, assim, é isso. Flexibilidade, criatividade, autorregulação. Atendimento com criança é uma delícia. E você citou algumas tecnologias, né? Como que está o uso de tecnologias hoje no processo terapêutico? Porque muitas pessoas também ficam na dicotomia, né? Não pode usar porque é perigoso, ou usa demais. Mas tem recursos que podem ser usados, né? Através da tecnologia para desenvolver a terapia. Você utiliza alguma coisa nesse sentido? Olha, eu sou mais o recorte papel, assim, quando você fala assim, recurso tecnológico, você está falando de jogo. Uma interação. Tá. Olha, hoje em dia a gente tem jogo terapêutico, jogos terapêuticos importantes. Então, para aquela criança, por exemplo, que 9, 10 anos, que tá difícil acessar, pode ser que eu use algum jogo que ela goste, sim. Eu já joguei com a criança em terapia. Mas mais para a parte de fazer o vínculo, de formação do vínculo, tá? Depois tem jogos específicos. Tem jogos, sim, que a gente que tem finalidade terapêutica. Tinha um de economia de fichas, inclusive. Né? Tem outros de regulação emocional. Eles não foram adaptados, alguns não estão adaptados para o Brasil. Tá? Mas assim como eu uso trecho de filme, música, eu posso usar o jogo, sim. Não, tudo depende do objetivo terapêutico, tá? Então, eu não vou falar assim, olha, jogo de jeito nenhum. Não, porque a criança está aí.
Vai do olhar do terapeuta de entender o recurso, o que pode extrair dele e naquele contexto qual é a função. Às vezes até o próprio jogar, a questão da disputa, como que a criança lida com isso, né? Isso. Saber perder também, né? Isso. Em época de pandemia, era comum as crianças falavam assim, tia, tá. Eu falei assim, então tá, no final a gente joga. Mas aí era muito, muito interessante, porque são esses jogos interativos, ele era um avatar, um personagem e outro, né? E aí a gente se relacionar no próprio jogo, você vê como a criança... A relação terapêutica aparecendo do jogo. E eu sou péssima em tudo quanto é tipo de jogo online. E aí eu lembro, eu estava falando isso ontem, eu lembro do garoto que falou assim, tia, entra no carro, fica quieta, só não morre. Só não me atrapalha. Você tá no meu time, só não me atrapalha. Então, ele estava cuidando de mim. Ótimo. Isso diz muito sobre ele. Sim. Né? Ô, Ana, pensando nas diferentes queixas, né, que uma criança, um adolescente chegam ao consultório, e pensando naquela criança que vem já com um diagnóstico do transtorno do espectro autista, como que a TCC lida com esse tipo de atendimento para o TEA? Tá. A gente vai trabalhar mais com o pessoal de nível de suporte 1, tá? Nível de suporte 2 e 3, nós temos a análise do comportamento, que é o padrão ouro. Será que é bom a gente traduzir o que seriam os níveis? Suporte 1, suporte 2, para, de repente, público em geral? Tá. Vamos lá. Então, o autismo, ele tem dentro do transtorno do espectro autista, eles têm várias necessidades, tá? Então, tem o que não vai... É averbal, né? Então, ele vai precisar de um suporte muito mais intenso. Vai precisar de, às vezes, um acompanhante terapêutico e técnicas específicas de treinamento, de tratamento, que não envolvem fala, né? Esse seria o nível de suporte 3. Tá? Então, ele precisa de muito suporte. O nível de suporte 2, ele vai ter uma alta desregulação emocional, às vezes ele já é verbal, né? Mas ele precisa menos do que o do suporte 3 e mais do que o de suporte 1. O de suporte 1, normalmente, é aquela criança até que ela vai, às vezes, até ter um diagnóstico tardio, porque durante muito tempo não aparece as demandas do espectro autista, tá? Ela precisa de um suporte, né? Ela precisa de tratamento, ela precisa da intervenção, mas é uma criança que cognitivamente está mais preservada, né? Porque a gente vai trabalhar cognição. Então, a gente vai trabalhar com essas crianças que são verbais, né? E muito nas habilidades sociais e na regulação emocional. Tá? Mas nível de suporte 1 apenas. Nível de suporte 2 e 3, nós temos a análise do comportamento, que eu acho que é brilhante, né? E o principal recurso, que é o de reestruturação cognitiva, que a TCC trabalha, a gente não vai conseguir acessar com o suporte 2 e 3. E no suporte 1, ok. No suporte 1, ok. Tá. E a gente questiona muito hoje em dia a questão desses rótulos que são alguns diagnósticos. E às vezes a gente tem alguns tipos de clientes que são mais difíceis de lidar para a família. A família tem dificuldade de lidar. Alguns que se caracterizariam por um TOD, né, transtorno opositivo desafiador, e esses que são já comportamentos realmente que, em termos de relações sociais, são muito difíceis. Né? Que casos você entende que podem ser muito beneficiados, que podem, né, com o processo da terapia, ter grandes ganhos dentro desses quadros mais difíceis que as pessoas têm dificuldade de lidar? Tá. Envolve habilidades sociais, né? Habilidades Interação social. Eu acho que hoje os 2 pontos mais habilidades sociais e regulação emocional, né?
Eu trabalho numa perspectiva que ela chama transteórica, tá? Então, apesar da gente saber o que é diagnóstico, da gente, inclusive, avaliar e pensar num diagnóstico, a gente não trabalha o diagnóstico, a gente trabalha a criança ou adolescente, a demanda que ela tem. O diagnóstico, ele é excelente para que a gente forme políticas públicas, por exemplo. Essa criança com um diagnóstico, eu vou conseguir com que ela defenda os direitos que ela tem. Tá? Então, uma das importâncias do diagnóstico, eu acredito que é para que a gente tenha os direitos dessa criança respeitados, porque as políticas são formadas em cima de diagnósticos, né? Agora, no atendimento psicoterápico, esse diagnóstico desaparece, porque eu não sei se alguém já teve oportunidade de abrir um CID ou um DSM. Uma criança com ansiedade de separação, você tem lá, sei lá, 10 critérios, e se você preencher 3, você já tem aquele diagnóstico. 2 crianças com transtorno de separação, elas não vão ter as mesmas características. Então, para mim, eu preciso saber essas características, né? Que é o que eu vou cuidar daquela criança. Exato. Tá? Então, quando eu falo desregulação emocional, habilidades sociais, né, habilidades para a vida, eu estou falando de características que podem aparecer em vários transtornos, né? Então, no transtorno do espectro autista vai aparecer a desregulação emocional, né? Então, diante de uma frustração, a criança pode realmente se desregular totalmente e ter uma crise ali de raiva. Em outros transtornos também, desde o transtorno afetivo bipolar, né, de adultos, a gente tem... como é que ele chama agora, gente? Acho que é transtorno da desregulação do humor. É isso, que é categorizado na infância, agora diagnosticado na infância. Mas a gente tem no TOD, a gente tem... Enfim, qualquer criança em determinado momento, em determinada situação, independente do diagnóstico, a gente pode ver que ela não está dando conta das emoções dela e está tendo uma desregulação, está tendo uma crise, né? Seja ela de ansiedade, de raiva, e a gente vai tratar aquela criança, tá? A gente não trata o diagnóstico. Isso é muito importante. E também pensando, como a gente acabou de falar, você teve a oportunidade de trabalhar num serviço público de ponta, que foi dentro do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e sabemos que, né, é um serviço diferenciado. Mas dentro da rede pública, SUS, existem recursos para as famílias que precisam atendimento? Como que uma família que está hoje vendo a gente fala assim, eu acho que meu filho tem um problema, o que eu faço? Ixi, agora ficou bonito, hein, Henrique? Porque é o seguinte, olha, a gente tem como atendimento, né? A gente tem alguns serviços que não são ligados à prefeitura, tá? Por exemplo, a psicologia da USP de Ribeirão. De clínicas escolas. De clínica escola dentro das faculdades. Das Então, toda faculdade que tem psicologia tem que ter uma clínica escola, tá? E muitas dessas clínicas escolas prestam atendimento à criança e adolescente e aos pais. Então, umas são as clínicas escola que não estão ligadas à rede. Tá? Outra coisa é a rede pública, né? Então, que tem sim um atendimento. Do que eu sei, né, do CAPSI, é que as filas são bem grandes e acaba com que trabalha pouco prevenção. Sabe aquela coisa de a criança chega, você faz a triagem e a gente devia trabalhar assim, a demanda está pequena, não está tão grave, né? Fala assim, nossa, deixa eu tratar antes que piore. Como a fila é imensa, essa criança não é atendida, a gente espera ela piorar para depois tratar, né? Então, eu acho isso
é uma crítica que eu faço ao sistema, né, de atendimento, mas ao mesmo tempo a gente tem pouco psicólogo contratado. Enfim, É um desafio. é um desafio de políticas públicas mesmo, né? De olhar mais para a infância e de trabalhar mais com prevenção do que esperar com que essa demanda fique mais crítica, né? Mais grave para ter o atendimento. E trazendo casos, assim, são sempre realmente os delicados, que eu tenho certeza que muita gente, quando se depara com eles, fica com interrogações e muitos sentimentos na hora de lidar. Um que já vi muitos alunos, inclusive, enfrentarem é a questão do luto. Quando a criança perde alguém importante, pai, mãe, avô, que recursos que existe, né? Algum animal de estimação. Algum que tem muita ligação afetiva. Que recurso que a gente tem para lidar ou oferecer, né, durante o processo terapêutico? Olha, vamos pensar numa criança que não está em terapia, né? E que perdeu alguém, né? Ou perdeu um animal de estimação. Acho que os animais vêm ensinar isso para a gente, né? A gente tem alguns recursos de biblioterapia. A própria Bia tem O Vovô Não Vai Voltar, que é um livrinho muito bonitinho que vai falar exatamente do processo de luto, né? Então, a gente utiliza desses recursos. Então, vamos pensar numa criança que não tem demandas terapêuticas, tá? Não está em processo terapêutico, perde alguém. Como é que a gente trabalha isso? Então, conversando do ciclo da vida. E a gente tem alguns livrinhos bem bacanas para trabalhar com atividade, né? Que a criança reconheça o estado emocional dela, reconheça que a morte ela é parte do nosso ciclo vital, né? E que sim, a gente fica triste, que isso demora um pouco. A gente pode fazer atividades que a criança vai fazer homenagens para esse ente que ela perdeu, tá? Então, às vezes, escrever cartas, fazer álbum de fotos, vai lá, pega os brinquedinhos do cachorrinho, faz né? Faz homenagens para preservar esse amor, essa memória, né? E que o enlutamento seja saudável. E tratado, né, do ambiente adequado, né? Eu estou lembrando de um caso de supervisão em que a família pegou a criança muito pequena e levou para ver o morto, né? Foi o jeito de contar, levou do lado do caixão. Então, acho que realmente ter esse recurso, saber que existem esses recursos, possibilidade de trazer isso através de uma história, ler junto, é importante. Sim, sim. Eu acho que o suporte familiar é o mais importante nessa hora, né? O contar, o entender que está todo mundo triste porque era uma pessoa amada, né? A gente só fica triste por coisas que a gente ama. E conversar abertamente do que é a morte, né? E eu também já vivi uma situação em que foram buscar o terapeuta da criança para que o terapeuta da criança contasse sobre a pessoa que tinha acabado de morrer. Você acha que é melhor o terapeuta contar ou é melhor os familiares contarem? Olha, dependendo da situação, né, dependendo da forma com que esses familiares contariam para a criança, pode ser que seja melhor o terapeuta mesmo, né? De forma geral, a gente ajuda com que essas famílias, né, comuniquem, né? Então, perdi o avô, então chama a família, a gente atende esses cuidadores e ensaia lá como é que a gente vai contar para a criança. Se vai ser, inclusive, no setting, né, dentro do consultório ou não. Mas, de preferência, que os cuidadores falem. Tem alguma situação que eles não conseguem, né? Então, a gente faz. A gente vê muito em hospital, né? Comunicação de más notícias, ao invés de ser quem estava ali cuidando, né, o médico que está cuidando, é chamado o psicólogo para dar essa notícia, porque, querendo ou não, ele é o mais
bem preparado, treinado para dar a notícia. E a gente acaba sempre dando muita atenção para comportamentos externalizantes, né? E muitas vezes as famílias também têm dificuldade de lidar com os internalizantes. Uma situação em que a criança está aparentemente triste, aparentemente deprimida, e como identificar, existem recursos que podem ajudar a realmente distinguir o que é, né? Um ficar quieto só porque está pensando e uma tristeza de fato. Olha, primeiro conceito, eu gosto do conceito externalizantes e internalizantes, né? Os externalizantes, eles botam para quebrar. Então, como eles externalizam, né? Eles colocam a raiva para fora, eles choram alto, eles brigam. É fácil identificar, é fácil a gente ver que aquela criança não está bem, tá? Vai ter explosão de raiva, vai quebrar, vai virar o jogo, vai... Então, a gente vê que ela não está bem. O internalizante é uma criança que vai ser... Então, ela vai ter sintomas aí de tristeza, de medo, vai ficar, assim, mais quieta, mas ela vai parar de brincar, as coisas vão parar de fazer sentido para ela, ela vai começar a ir mal na escola, pode ser que ela volte a fazer xixi na cama. Tem alguns sinais silenciosos que a gente pode prestar atenção, né? Inclusive a escola, acho que principalmente a escola. A escola manda muitos externalizantes, porque estão lá, né? Tá claro. Causando. Estão causando. Eu falo que tem a galera que mesmo o dia que eles não foram na escola, a culpa é deles. Então, eles estão causando na escola e rapidinho a escola encaminha. Agora, aquela criança que está com dificuldade de aprender, não está conseguindo prestar atenção, mas está quietinha, está ali, não está dando trabalho para a escola. Ela também precisa de atenção, ela também precisa de uma avaliação. E aí acaba sendo diagnosticado, não, encaminhado mais tarde para as intervenções, os internalizantes. Às vezes é o preferido da professora, né? Porque eu fico quietinho lá na sala. Quietinho. Mas é um comportamento que tem que ter muito... A gente tem que dar muita atenção, né? Tem que dar atenção, principalmente quando você vê que a criança não está brincando, não está interagindo, piorou o desempenho, não está conseguindo aprender. Às vezes aparece sono, dificuldade de sono, né? Ou muito sono, ou pouco sono, ou volta a acordar no meio da noite. Né? Tem alguns indícios aí que deixam a gente alerta. Essa ideia de comportamentos que não correspondem à idade dela, né? Isso. Então, quando ela... Popularmente chamado de regressão, né? Isso. Mas, na verdade, são comportamentos incompatíveis com aquela fase do desenvolvimento. Isso. E aí a importância da gente entender desenvolvimento, né? Tanto o terapeuta quanto os pais também terem uma noção, né, de o que é esperado para o meu filho nessa faixa etária. Né? Então, não é esperado que uma criança de 9, 10 anos faça uma birra. Agora, o de 3, tá tudo certo. Vai incomodar igual? Vai. Mas de 9, 10 anos não é essa forma de comunicar. Ele já tem uma capacidade de regulação emocional maior. Ana, e tem se falado muito ultimamente da influência do uso de telas nesses comportamentos internalizantes e externalizantes de crianças e adolescentes, né? O que acabou levando à proibição, à restrição do uso de aparelhos celulares pelas escolas. Você já tem visto no consultório o benefício disso? Olha, é muito recente, né? É muito recente. Mas o que eu vejo nas escolas é fantástico. Porque as crianças voltaram a brincar, a interagir. Né? Elas ficaram muito elas e elas mesmas, né? E eu acho que devia... Aquela coisa proibir assim. Em todos os ambientes. Porque assim, é isso, você vê o adulto lá no cinema... E no celular, eu falo assim, gente, eu assisti um filme, eu vê no celular, né? Então, a pessoa fala, tá, é importante cuidar da infância porque é o período em que eles precisam brincar, né? Para se desenvolver de forma saudável. Agora, a gente podia olhar também um pouco mais para os adultos,
né? E em alguns lugares retirar o celular para que eles interajam, para que eles, né, troquem, se conectem com os outros. O que eu tenho visto, por exemplo, das escolas proporcionarem para os intervalos, colocar pembolim, né, totó, né, que é no Rio, mesa de ping-pong, caixas com lenços, com tecidos, para essas crianças criarem e brincarem, né? Então, você vê uma interação. Num primeiro momento, as crianças reclamaram muito. Ai, não pode mais, nanana. Agora elas estão jogando, cada um leva uma coisa, estão realmente interagindo e espero eu que elas fiquem aí mais saudáveis e felizes. E a gente olha para essas etapas de desenvolvimento e quando penso na adolescência, vem muito a ideia da construção de identidade, de autoestima, uma fase importante da socialização. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto um fenômeno muito recente, não recente, só a forma recente, que é o bullying eletrônico, digital. E como isso acaba afetando o desenvolvimento dessa identidade, dessa autoestima. Vocês têm visto muitos casos dessa questão desse cyberbullying? Como que a pessoa pode lidar? Existem recursos mais específicos a TCC para isso? Olha, primeiro que a inteligência artificial nos presta muitos serviços e esse de serviço, né? Porque eu consigo pegar o seu rosto, colocar em outro corpo, falando coisas que você não disse e que eu preciso sinalizar com a sua voz, e eu preciso sinalizar que é inteligência artificial, senão todo mundo vai acreditar que é você mesmo falando. Tá? Então, assim, é delicado. E a galera sabe mexer. Tá? Acompanhei alguns casos de cyberbullying que a criança precisou quase mudar de cidade. Porque o que acontece? O bullying presencial, né? A gente tá ali naquele ambiente. O cyberbullying... Ele é delimitado a determinadas pessoas e a determinados ambientes. Né? O cyberbullying não. O cyberbullying vai para o celular do mundo inteiro. Tá? Então, a amplitude em que atinge é muito grande, é muito devastador. Né? E como, então, proteger essa criança, proteger esse adolescente? Inclusive, é importante que você faça, como todas as violências sofridas por criança e adolescente, que você valide que ela é uma vítima daquela violência, né? Entender, ficar do lado dessa criança, protegê-la e, inclusive, os recursos legais que ela tem direito. Tá? Todo caso de violência, você precisa entrar com as devidas providências legais, porque é crime. Tá? Dentro da TCC, a gente trabalha todas as violências, não tem nada específico para cyberbullying, mas a orientação de proteção a essa criança e com que aquela violência seja encerrada, tá? O delicado é exatamente porque o cyberbullying, a amplitude é muito grande. Então, como é que a justiça vai conseguir atuar? E pode afetar, de fato, essa construção de identidade, de autoestima, né? Por muito tempo. Sem Pro dúvida, resto da vida, sem dúvida. Como é que você tira, né? Tem coisas que não saem da internet sem dúvida. Nunca mais. Sem dúvida, exato. Exato, você postou, está na internet, né? Então, eu não sei se você sabe, de vez em quando você fica sabendo, o vídeo que fulano postou em 2000 está circulando agora e eles estão falando que ele está falando isso agora. E a pessoa tem que se retratar e falar assim, não, isso era eu, adolescente, lá, sim, fazendo bobagens, né?
Mas eu não faço mais assim, eu não sou mais assim. E a importância da orientação, muitas vezes, que o psicólogo precisa dar para esses pais, para esses cuidadores, no que diz respeito à exposição das Sim. crianças em redes sociais, né? Sim. Porque aí a gente está falando em redes sociais. E muitas vezes a voz dessa criança é retirada de uma publicação, a imagem dessa criança é retirada de uma publicação que os próprios pais fizeram e fizeram essa exposição, né? É bem delicado, assim. É isso. Uma vez postado, a gente não sabe mais onde essa informação está. E essa orientação, muitas vezes, é importante que seja, independente do que acontece em casa, seja tratado em terapia. Quem trabalha com isso e quer trabalhar na área precisa oferecer essa informação, porque às vezes a criança não tem a liberdade nem de falar para o pai o que aconteceu, né? É importante isso. Não, sim. Vítimas de violência, normalmente, uma das coisas que se tem, né, a criança não consegue falar. A criança guarda o segredo, né? E do bullying isso acontece muito, porque ela fica envergonhada e ela começa a achar que tem alguma coisa errada com ela. Que a culpa é dela. Que a culpa é dela. Então, ela não conta. Ela fica tentando se esconder e esconder o que está acontecendo e esconder o que está acontecendo dos próprios cuidadores. Então, é comum a gente perguntar, mas com quem você conversou sobre isso? Para quem você contou isso? Não, para ninguém. Eu não falei. Né? E é preciso com que essa criança, então, conte para que seja devidamente encaminhado. Se foi na escola, a escola precisa se responsabilizar, os pais das outras crianças, a campanha anti-bullying na escola, precisa ter uma mobilização, tá? Então, e que esses pais acolham, saibam acolher quando a criança conta algum tipo de exposição indevida que ela sofreu, algum tipo de violência, toda e qualquer violência que a criança sofreu. Os pais precisam acolher, entender que é vítima e, sim, ir lá tomar as devidas providências, né? Como pai mesmo. Né? E aí a oportunidade de estar presente em vários contextos para dar essa liberdade de que os pais, né, possam ter o diálogo com essas crianças, né? E pensando nesse aspecto todo que a gente tem falado e do aspecto também de desenvolvimento, um ponto importante do desenvolvimento que está ocorrendo muito nessa etapa e às vezes a gente vê algum tipo de abuso, às vezes falta de informação, é com o desenvolvimento sexual, de como as famílias tratam do assunto e acabam algumas vezes deixando que as crianças se exponham. Existem esses desafios, gente que se expõe, né, discorde, e tem muita coisa hoje que chama a atenção, né, para que essa ideia de que os pais precisam falar sobre isso, sobre desenvolvimento sexual com a criança. Né? Sim. O caminho é da comunicação, tá? O caminho da prevenção é o caminho da comunicação. Saber que expor criança a imagens sexuais, por exemplo, é crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, a gente precisa estar atento ao que essa criança está assistindo, ao que essa criança está ouvindo, o que está acontecendo no ambiente. A gente precisa participar. Daí a importância de tirar o celular dos pais. Tá? Celular, eu falo assim, olha, a criança não deveria ter celular antes dos 12 anos. E aos 12 anos é com supervisão. Com muita supervisão, com muito supervisão. monitoramento. Com supervisão, tá? Minha filha, mamãe, quando eu vou ter... Minhas amiguinhas já têm celular, eu quero ter o WhatsApp. Eu falo assim, olha, filha, não. Né? Então, se quiser, a criança, mas ela quer jogar, tal, coloca um jogo num lugar em que não vai ter acesso a esse zilhão de coisas que você tem na rede, tá? Para que não seja acidental. Às vezes acontece propositalmente, algum adulto ou alguma outra criança que já foi exposta à violência expõe para a sua criança. Né? Então, se você tem um caminho aberto
de comunicação, essa criança vai te contar e a gente vai proteger. Mas precisa, sim, desse diálogo de o que pode, o que não pode, que é adequado para a faixa etária dela. Ah, eu quero assistir YouTube. Vou assistir com você e vou falar assim, olha, filho, isso pode, isso não pode. Por que que não pode? Né? Porque não é adequado para sua faixa etária. Saiu uma cartilha do governo federal muito bonitinha, tá? Sobre exposição a telas e conteúdos. Eu, inclusive, usei ela com a minha filha para mostrar para ela. Falei assim, filha, ó, o tempo de tela, tá vendo aqui? Acho que você está passando mais que isso. Olha que começa a aparecer quando a criança está intoxicada de tela. Você já reconhece algumas coisas dessa daqui? Tá. Então, vamos mudar? E olha que ela fica, né? Então, a gente pode usar, inclusive, esses recursos tanto para nos instruir, porque é para a orientação dos pais, tá? Mas a gente pode usar também com as crianças para elas verem que não é a gente que está sendo chato, mas que está ali, olha, ela já está ficando, já briga com você na hora que você pede para desligar, né? Então, isso das tecnologias e das violências sexuais, assim, precisa ter uma comunicação aberta, inclusive para que a criança saiba o que é violência. Isso é importantíssimo. Né? Tem alguns livrinhos, eu acho que eu vi ontem um professor com uma musiquinha, né? Explicar que nesse retângulo ninguém pode pôr a mão, é só a criança, ou no caso, para dar, né? Para se limpar, né? Então, a gente tem alguns recursos, tá? E precisa falar abertamente com a criança o que outros adultos ou outras crianças não podem fazer com ela. A gente precisa falar disso, inclusive aqui, porque a gente sabe que acaba alcançando um público em diversas regiões do Brasil. E em muitos lugares do Brasil, infelizmente, isso é uma prática ainda comum, do abuso de crianças, né? E a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem, quem estiver assistindo, procurar informações, e inclusive pais, apesar da criançada conhecer tecnologia, você pode restringir, né, o acesso do computador, do YouTube, e isso precisa ser dito, precisa ser conversado, como a gente falou agora aqui, abertamente, né? Precisa. Porque, assim, exposição a material pornográfico para criança é abuso sexual. Está categorizado assim no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vi um relato há 2 anos de uma família interior de que a avó tinha dado de presente para o filho, para o neto, uma assinatura de uma revista pornográfica para ele saber o que era. O jeito de educar foi a forma, obviamente a pessoa não tinha muitos recursos, não sabia, mas também não recorreu a ninguém para poder ajudar a ter essa conversa. E aí a terapia pode ser o lugar ideal para começar essa conversa. Sim. E até para orientar os pais como fazer isso, né? Tinha antigamente até o livrinho da Marta Suplicy, tinha outros de orientação que eram usados, né, exatamente nesse processo de educação. Educação sexual. Na escola também, né? Muito importante. Porque o que acontece? Muitas das violências sofridas pelas crianças acontecem intrafamiliar, tá? Isso. Então, na maioria dos casos de violência sexual contra a criança e adolescente, acontece no ambiente familiar. De pessoas que não deveriam de fazer pessoas isso, que são de deveriam confiança, proteger, né? E que cometem violência contra a criança. E que muitas vezes a criança não se dá conta de que isso é violento, porque acontece dentro da minha casa. Daí a importância da escola também conversar sobre o assunto, porque eu já vi muitos casos em que a criança se deu conta vendo uma palestra, outra assistindo a aula de educação sexual na escola. Falei assim, opa. Eu já senti que não era legal, entendeu? Assim, o relato falou assim, já me dava um desconforto, mas, poxa... Aquela informação validou o que eu sinto. E Vale... nomeou e me explicou o que está acontecendo. Exato. Né? E essa pessoa foi procurar ajuda. E eu sempre falo, e
na época que meu filho estava na escola, quando era menor, sempre pensava que isso é um assunto que tem que ser discutido, inclusive na reunião de pais, ou coletivamente, porque também a criança aprende muito pelos pares, né? Em cada casa há uma regra e, às vezes, dentro de uma mesma sala de aula existem milhares de regras diferentes e isso fica confuso. Acho que é uma conversa comunitária, né? Importantíssima essa. Sim. Precisa ser natural, tá? Então, explicar o que é o corpo da criança de forma não violenta, né? Então, adequado para o nível de desenvolvimento cognitivo da criança. Então, não é uma revista pornô. Isso é para maiores de 18 anos. Né? E como você disse, está previsto na lei como crime. Está previsto crime. na lei como crime, tá? Então, você vai dar a informação de acordo com o nível de desenvolvimento da criança. Tá? Então, você não vai ser violento, não vai chegar tudo de cara assim para a criança. Tá? Então, você vai explicar, sim, de maneira cuidadosa para cada criança de faixa etária, né? Dependendo da faixa etária. Sim, tem sim os recursos de biblioterapia, né? Os livrinhos, o De Onde Viemos, não tem? Umas coisas assim? Lá da década de 70, acho, E tem bastante livrinho hoje para criança. E livrinho hoje para criança para prevenção de violência sexual. Tem bastante. Para criança até 3 anos tem um livrinho. São livros gratuitos na internet. Como é que eu vou lembrar? A gente, inclusive, podia depois pegar os links e deixar na descrição do episódio. Vou ver. São cartilhas de prevenção de violência sexual na infância e que tem um para criança menorzinha, outro para criança que já sabe ler, né? Tem várias cartilhinhas, assim, bem bonitinhas. E pensando nessas... que a gente vê, são os casos da moda, né? A gente ainda tem visto cada vez mais o relato dos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você tem visto isso realmente em grande quantidade? São, de fato, transtornos de déficit de atenção? Como que você vê essa onda de diagnósticos de TDAH? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurológico. Tá? Então, ele precisa ser diagnosticado e devidamente tratado, porque é um distúrbio do neurodesenvolvimento, junto com o espectro autista. Tá? Às vezes a gente vê isso, não vem o diagnóstico. Quem que me falou? Que a criança se autodiagnosticou, ou a professora rotulou, ou a mãe fala, né? Então, não é um processo cuidadoso de avaliação com o neuro e com o psiquiatra, com o psicólogo, porque a avaliação e até chegar no diagnóstico, ela precisa de alguns profissionais avaliarem para aí, então, conduzirem a intervenção. E eu acho que mais preocupante do que o diagnóstico em si é a medicalização. Né? Então, a gente tem hoje profissionais não da área de saúde mental medicando para algumas coisas de forma indevida, sem ter a devida formação na psiquiatria infantil, que já é uma outra especialidade. Né? Então, você faz R1, R2, R3 de psiquiatria e é mais um ano de residência para virar psiquiatra infantil. É delicado, né? É uma formação que requer aí muitos enfim, muitos cuidados, especificidades. Isso. E as pessoas precisam entender que realmente, né, são 2 etapas de vida, quando é a terceira idade, o envelhecimento e a infância, são completamente diferentes do psiquiatra que vai atuar com adultos. Né? Isso é importante, sim. Não é à toa, né? Existe uma importância muito grande nessa especificidade da psiquiatria. E eu acho que também é importante ressaltar que aqui a gente que você acabou de comentar, né, é uma crítica a uma
medicação, né? Indevida. Medicalização indevida. Medicalização indevida, porque quando a pessoa ela tem realmente o diagnóstico, faz parte do tratamento desse diagnóstico entrar com a medicação. E eu lembro de um relato, falou assim, Ana, tinha uma 25 de março na minha cabeça. E agora eu consigo ir nos lugares e cumprimentar todo mundo, porque eu vejo as pessoas. Antes eu não cumprimentava, porque, sabe, estava muito agitada, não conseguia prestar atenção e ser educado. Tá? Então, sim, quando diagnosticado, pode ser que precise de medicação. E ela, não sou contra, não, ao contrário. Ela ajuda muito. Porque é uma questão neurológica. Né? Porque tem outras coisas de gerenciamento de tempo, gerenciamento de agenda, que o remédio não vai fazer por você, né? Que precisa do processo terapêutico. Mas acabar com a 25 de março de dentro da cabeça é o remédio. Muito bacana. Tá bom? Queremos mais. Eu também. Eu vou aproveitar só uma pergunta que chegou da nossa diretora, Paola, que encaminhou, que eu acho que cabe muito bem para a gente hoje, falar um pouquinho para os pais. Porque, realmente, para muitos pais é difícil pensar ou até aceitar que o filho precisa de terapia. E que dica a gente daria para esses pais de se é ou não o momento de procurar terapia para o filho? Olha, a gente tem, né, que os pais têm que dar conta de tudo. Eu, como mãe, a gente sempre acha que se meu filho ficou doente, a falha é minha. Tem aquele ditado popular antigo, né? A culpa é da mãe. A culpa é da mãe, né? Que a gente tem que dar conta de tudo, inclusive dessas demandas comportamentais, emocionais, cognitivas da criança. E não é verdade. Né? Então, eu acho que é prestar atenção à criança, tá? Prestar atenção no prejuízo, então, quanto que isso está prejudicando tanto a criança quanto a família. E entender que é uma ajuda para a família e que não é uma falha da família. É uma ajuda. Assim como seu filho, quando tem dor de cabeça, você leva no médico, porque ele é o especialista que vai te orientar e vai te ajudar, que você trate a psicologia, trate a psicoterapia com a mesma naturalidade que você leva no posto de saúde, né? Que essa criança está apresentando alguns prejuízos, né? Essa criança está em sofrimento, a família está em sofrimento, a família não precisa dar conta sozinha, tá? Tem os profissionais da área da saúde mental que estamos aqui para ajudá-los. E aí eu queria aproveitar e pedir para você dar uma dica para o psicólogo, estudante de psicologia, que um dia tem o sonho de se tornar um terapeuta de crianças e adolescentes. Que caminho que ele precisa percorrer para isso? Por onde ele começa? Por onde ele começa? Acho que ele começa cuidando dele. Tá? O terapeuta de criança, na verdade, o terapeuta precisa de muito autocuidado. Então, ele precisa começar cuidando dele, entendendo quem é ele nesse mundo, né? Trabalhar a regulação emocional, estar em dia com a terapia, mas o autocuidado diário, tá? O terapeuta precisa ter, e o de criança também. Que ele tenha hobbies, que ele se cuide. E uma coisa interessante, aproveitando que eu lembro que a gente já fez essa pergunta em vários contextos com diferentes pessoas, que até para famílias entenderem melhor, aquela ideia, precisa ter filho para ser terapeuta de crianças e adolescentes? Não precisa, tá? A gente muda bastante quando a gente tem filho, isso é bem verdade. Mas a gente não precisa ter o filho para atender. É muito diferente a relação que eu tenho com a minha filha, todo dia, com toda a logística, rotina, regras, não vai dormir, enfim, né? A relação mãe da relação terapêutica.
E eu acredito que a gente tem toda uma formação para virar terapeutas. E devia ter para pais também, né? A gente é pais do nada, né? E devia, então, ter... em alguns lugares tem, viu? Acho que foi a Mariana Donadon que fez um curso, que tem todas ela é coordenadora. Ela que está coordenando aqui. Supervisiona aqui. Supervisiona aqui também. Ela fez todo um curso de orientação a pais, que ele tem vários níveis de inserção, né? Então, ele começa com prevenção, no caso, usando material assíncrono. Enfim, uma formação, uma ajuda para os pais, para a gente ser pai. Então, a gente deveria ter a formação de pais e não tem, mas é possível que assim, existe a formação do terapeuta, que não há exigência de que tenha filho, né? Ter filho é uma outra coisa. Dá um repertório, mas não é obrigação. Pode ser um excelente terapeuta, exatamente tendo esse cuidado de se cuidar e aprender, né? Isso. O que precisa ter é flexibilidade, estudar muito, estudar sempre, estar atento aí ao universo infantil, as demandas infantis, a linguagem, tá? Para que você entenda as sutilezas do que a criança e do adolescente falam. É isso, é uma dedicação pessoal que definitivamente não precisa ser pai e mãe. Muito bom, Ana. Obrigada. Mas eu fico com gostinho da gente voltar depois com mais temas, certeza, voltar a falar e indicar para o pessoal, vai estar marcado o teu @, para te seguir, com certeza vão acabar em algum momento pegando mais informações com você também. Tá bom, tá muito bom. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por essa manhã gostosa aqui. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Obrigado para vocês também que estão acompanhando a gente, que até agora aqui com certeza ficaram muito ligados. Então, compartilhem esse episódio. Muitas pessoas, colegas que querem aprender, pais que precisam ouvir algumas dessas coisas, compartilhem, curtem, comentem, que a gente vai sabendo aí, até para poder convidar de novo a Ana para voltar aqui. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.